estratégias termorreguladoras: diapausa, hibernação, estivação e torpor. Você já parou para pensar em como o urso hiberna? Ou por que em algumas espécies os embriões podem normalmente parar de crescer por 4 meses e depois retomar o crescimento? Esses fatos curiosos estão relacionados a diversas estratégias que evoluíram independentemente ao longo da evolução. Tais estratégias refletem comportamentos importantes que estão intimamente relacionados à biologia e adaptações, desde grandes grupos a espécies. Para a gente começar a entender essas estratégias, é necessário que entendamos o que é dormência. A dormência é um período no ciclo de vida de um organismo quando o crescimento, o desenvolvimento e a atividade motora são temporariamente interrompidos. Isso minimiza a atividade metabólica e, portanto, ajuda um organismo a conservar energia. A dormência tende a estar intimamente associada às condições ambientais. Quando um ser vivo entra em dormência devido à chegada de mudanças ambientais, isso é chamado de dormência consequencial. Se o organismo fica dormente pouco antes de condições adversas começarem, isso é chamado de dormência preditiva. Existem diversos tipos de dormência, como a estivação, hibernação, a diapausa e o torpor, que serão abordados nesse vídeo. A diapausa consiste na retenção temporária do desenvolvimento e está presente em quase todos os filos de metazoa. A diapausa pode ser desencadeada por fatores ecológicos, embora seja controlada por fatores fisiológicos endógenos. A diapausa ela pode ocorrer em diferentes fases do desenvolvimento, como acontece com os embriões do lobo marinho, que ficam em diapausa por 3 a 4 meses, após a fertilização de um ovo, entrando em diapausa no estágio do blastocisto. O tempo entre o dia em que a fêmea copula e o dia do parto é de quase 365 dias exatos. E visto que os filhotes devem nascer no início do verão, assim eles vão ter mais chance de crescer o suficiente a tempo do próximo inverno. Esses controles biológicos são hormonais e refletem nas mais diversas respostas fisiológicas. A hibernação é um estado letárgico pelo qual muitos animais homeotérmicos, em grande maioria os de pequeno porte, passam durante o inverno, principalmente em regiões temperadas e árticas. Os animais mergulham no estado de sonolência e inatividade, em que as funções vitais do organismo são reduzidas ao absolutamente necessário à sobrevivência. A respiração quase cessa, o número de batimentos cardíacos diminui, o metabolismo, ou seja, todo o conjunto de processos bioquímicos que ocorrem no organismo restringe-se ao mínimo. A temperatura dos hibernadores apresenta grandes variações e depende muito da atividade do animal. Durante o sono de inverno, ela cai e permanece em nível apenas ligeiramente acima da temperatura ambiental. Mas está presente mesmo nos hibernadores que dormem durante o inverno um mecanismo protetor contra o resfriamento profundo. As células do tecido adiposo marrom são ricas em mitocôndrias e inervadas por fibras do simpático. Então, se a temperatura corporal cai a níveis próximos do congelamento, o animal acorda e reaquece rapidamente. A maioria dos hibernadores acorda periodicamente de modo rítmico e a cada breve despertar envolve considerável dispêndio de energia. Por conta disso, essas células são ricas em mitocôndrias e inervadas por essas fibras. Quando elas são estimuladas, elas consomem oxigênio e produzem calor rapidamente. Aí, durante o despertar da hibernação, a temperatura desse tecido, geralmente localizada entre os omoplatas, é a mais elevada do corpo. A estivação ela pode ser definida como estágio de letargia ou dormência que ocorre em animais por conta do calor seco excessivo. Ela ocorre em espécies que vivem em desertos, climas tropicais ou até aquáticos. Quando está muito quente, esses animais entram em sono profundo, diminuindo suas atividades metabólicas para poder sobreviver. É comum que os animais façam buracos no solo, pois a temperatura é mais baixa, ou procurem abrigos úmidos para permanecer lá durante a estivação. A piramboia, Lepidosirem paradoxa, é um peixe pulmonado que realiza a estivação. Ela vive em ambientes pantanosos, como a bacia amazônica e as bacias do Paraguai e Paraná, e em períodos mais secos, causados pela baixa dos rios, ela se enterra na lama e fica envolvida numa secreção de muco que possui uma abertura para respiração pulmonar. A piramboia é capaz de sobreviver sem água por até 3 anos.
O torpor é um estado de inatividade física e mental que os animais utilizam para poupar energia para enfrentar questões adversas, como a seca, frio e falta de alimentos, por exemplo. Algumas espécies de morcegos entram em estado de torpor quando reduzem seus metabolismos em um período do dia para poupar energia. O torpor não é tão intenso e tão longo quanto outros fenômenos do tipo. Essas adaptações, elas ultrapassam o metabolismo e refletem alterações de comportamento, em parte porque as alterações no organismo passam por acomodações inicialmente celulares diferenciadas e que mudam ao longo do tempo. Assim, oscilações ocorrerão em uma resposta aguda de maneira diferente daquela que acontece em longo prazo. O grupo ele é composto pela Andressa Almeida, o Johan Sakoki, a Mayla Zanqueta e a Suelen Kekio, e essas são nossas referências. Muito obrigada!